Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Senhor, nós abençoamos as ofertas dessa manhã. Que o Senhor faça multiplicar Deus, na vida daqueles que semearam com fé nessa manhã. Que o Senhor multiplique esse ministério. Colocamos diante de Ti os nossos sonhos, os nossos projetos, que possamos estar alinhados com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos ler 2 textos hoje. Eu vou começar por 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 33. Depois, você caminha comigo para o primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Depois, eu vou pedir para que durante a mensagem, para que não haja circulação. Se você precisar muito se locomover, eu entendo você, mas se você puder se controlar, você me ajuda muito, porque às vezes desconcentra a gente. Estou vendo muitas pessoas em pé. Tem gente com lugar vazio aí do lado? Tem lugares vazios aí? Eu estou vendo, esses lugares aqui estão vagos ou não? Estão ocupados? Se tiver, eu estou vendo casais em pé, moças, senhoras em pé, mulheres em pé. E você dá a sua vaga, irmão? Vê se alguém pode me ajudar. Não. Pode sentar aqui nas escadas, se os jovens puderem me ajudar. Alguém pode sentar aqui na escada, libera o espaço para casais, adolescentes, se quiserem sentar aqui, pode vir me ajudar. Se os pastores também quiserem vir, botar as cadeiras, subir aqui, não sei, para jovens é melhor, né? Quem pode sentar aqui no chão. Vamos acomodar o povo, tem gente ali em pé. Isso. Obrigado, gente, obrigado. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o poder da influência. Vou repetir. Falar um pouco sobre o poder da influência. Você sabe que você exerce influência na vida de alguém. Todos nós exercemos a influência na vida de alguém. E isso por um lado é bom, mas isso exige de nós muita responsabilidade. Porque às vezes uma má influência, ela nos leva a fazer escolhas erradas. Uma má influência nos leva a fazer contratos errados. Uma má influência nos faz às vezes fazer compras erradas. Fui influenciado. Mas também quando você é bem influenciado, você pode crescer muito e chegar a lugares que você jamais imaginou, porque alguém enxergou em você um potencial e investiu conselho na sua vida, investiu influência em você, e você, poxa, eu estou assim porque eu recebi uma influência, eu fui influenciado por alguém. E a gente escuta isso sempre para o lado positivo e para o lado negativo, não é verdade? A gente fala muito sobre o perigo das más companhias. E esse primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 33, ele fala exatamente disso. Não se engane. A NVT ela fala essa versão assim: não seja enganado, as más companhias corrompem o bom caráter. Não sejam enganados, as más companhias corrompem o bom caráter. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Não sejam enganados, as más companhias corrompem o bom caráter. Não, está fraco. Vamos falar como crente. 1, 2, 3. Não seja enganado. As más companhias corrompem o bom caráter. Então vamos vigiar e quero falar um pouco sobre isso. E eu oro para que essa palavra para que essa palavra marque a sua vida, para que essa palavra seja gravada no seu coração e que ela cause uma impressão duradoura em você, que você possa refletir e praticar e vigiar e trazer a sua memória quando você estiver fora do ambiente templocêntrico, fora do ambiente de igreja, que você possa lembrar de tudo que é ministrado aqui. Infelizmente, muitas pessoas ouvem, mas não escutam. Presta atenção em mim aqui. Ouvem, mas não escutam. Se eu perguntar o que foi que a pastora Fernanda pregou aqui na semana passada à noite,
Pouquíssimas pessoas vão lembrar. Se eu perguntar o que foi ministrado no dia do jejum, poucas pessoas vão lembrar, porque a tendência parece que quando acaba o culto e as portas se abrem, algumas pessoas entram no mundo do nada, elas deletam o que foi ensinado. Você está aqui sendo instruído na palavra. Então, se você está sendo instruído na palavra, a palavra vai dizer, não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja o quê? Seja o quê? Seja o quê? Praticante. Repita comigo, praticante. Não sejam apenas ouvintes da palavra, porque tem gente que ouve, mas não escuta, ouve, mas não traz para o coração, ouve, mas não coloca nada em prática. Se as pessoas colocassem em prática o que é ensinado nos púlpitos, diminuiria muito mais a procura em gabinete pastoral. Porque no altar a gente passa princípios para a vida. Posso ouvir um amém aqui? Só que algumas pessoas complicam ou gostam de ser complicadas. Você não precisa, fala com a pessoa do seu lado, você não precisa ser complicada. Você não precisa ser complicado. Eu sei que isso é um desafio para alguns, para mim, para todo mundo, mas você não precisa ser complicado, porque a gente tem um Deus que descomplica tudo. A gente tem uma palavra que é viva e eficaz. Se eu não crer que a palavra de Deus é viva e eficaz, gente, eu tenho que estar perdendo tempo aqui. Nós não somos religiosos. Você não veio cumprir um ofício religioso aqui nessa manhã. Nós ouvimos falar, nós viemos aqui para adorar a Deus em primeiro lugar, para ter comunhão com os irmãos e para ouvir uma palavra que é viva e é transformadora, mas ela só se torna viva e transformadora quando ela é aplicada na minha vida, quando eu me deixo ser conduzido por ela. Amém? E aí, no capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, conta a história de um rei chamado Jeroboão. Quem já ouviu falar desse nome? De repente, uma sugestão para você colocar o nome do seu filho. Não, né? Não. Mas tem gosto para tudo, né? Jeroboão. Né? E Jeroboão, ele foi um rei que ele profanou o altar de Deus. Ele estava em Betel e ele levantou ídolos à sexualidade, ídolos à pornografia, ídolos a uma série de deuses que eles criaram, e aquilo foi causando náuseas em Deus, sabe? Foi criando náuseas em Deus. Ele criou, profanou o Tofete, que era o vale dos filhos de Inom, para que ninguém dedicasse o seu filho ou sua filha. Vários altares ele ergueu, e aquilo causou mal a Deus. Aquilo trouxe náuseas em Deus, causou enjoo em Deus. Ele era mau, ele profanou o altar de Deus em Betel. Interessante que Betel significa casa do pão, mas a casa do pão estava sem pão. A casa do pão estava com pão podre. A casa do pão estava com pão estragado. A casa do pão estava com pão velho. Sabe quando você deixa pão guardado e daqui a pouco você abre o pão de forma, por exemplo, ele está cheio de marca de mofo, aquele negócio verde que dá, horrível, né? Então, porque o pão ele não foi consumido no período certo, ele foi guardado, ele criou um mofo, e a casa de Deus, e assim estava Betel, e tinha um sacerdote em Betel que o sacerdote nada era a mesma coisa, que era Amazias. Eu já vou chegar nele para falar sobre ele. E Deus levanta um profeta novo. Diga comigo, profeta novo. Deus levanta um jovem profeta, pastor Danilo. Um jovem profeta, que na Bíblia não diz o nome dele. Deus levanta um jovem profeta e fala o seguinte: vai enviar um recado a Jeroboão para mim. Vai enviar um recado. Lá no capítulo, no versículo 1 diz: eis que por ordem de Deus veio de Judá a Betel um homem de Deus, quando Jeroboão estava ao lado do altar para queimar incenso. E segundo a ordem do Senhor Jeová, ele clamou contra o altar, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor Jeová,
eis que nascerá na casa de Davi um filho que se chamará Josias, que significa curado por Jeová. E ele sacrificará sobre ti aos sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti. Ossos de homens se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia deu um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor Jeová falou: eis que o altar se fenderá e se espalhará cinza que está por cima dele. E aconteceu que, tendo o rei ouvido as palavras, Tendo o rei ouvido as palavras ditas pelo homem de Deus contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que ele estendeu contra o homem de Deus se secou, de maneira que ele não pôde trazer assim. A mão ficou, ele deu uma ordem: prende esse cara. A mão dele atrofiou e ficou esticada, como sinal de que Deus estava falando. Veja bem, Amós era um profeta contemporâneo nessa história. Eles achavam que Amós era um cara radical. Eles achavam que Amós tinha um discurso muito duro, e foi até questionado o sacerdócio profético, o chamado profético de Amós. Se eles achavam que Amós era duro, imagine esse jovem profeta que teve a coragem de botar a cara diante do rei e dizer: assim diz o Senhor, o que você tem feito foi desaprovado pelo Senhor, e Deus vai te mostrar um sinal agora. O altar quebra, racha de alto a baixo, e de repente, quando ele manda prender, a mão dele fica atrofiada na hora. Deus secou a mão daquele homem para poder mostrar para ele o seguinte: sou eu mesmo que estou falando isso. Ele não está falando isso da carne dele. Saiba, ele não está. O Senhor mandou ele aí para te dar esse recado. E versículo 5: e o altar também foi fendido, e a sua cinza se espalhou sobre o altar, conforme o sinal que por ordem do Senhor Jeová anunciara o homem de Deus. Então o rei respondeu ao homem de Deus. Aí entra a misericórdia do profeta: roga agora pelo favor do Senhor Jeová teu Deus, e ora por mim, para que a minha mão seja restaurada. E alcançou o homem de Deus o favor do Senhor Jeová, e a mão do rei foi restaurada, e se tornou como era antes. Versículo 7: então disse o rei ao homem de Deus: vem comigo. O rei queria fazer um agrado agora para o profeta. Vem comigo e come para o conforto da minha casa, e eu vou te dar uma recompensa. E o homem de Deus, o jovem profeta, respondeu ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não entraria na tua casa, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim fui intimado pela palavra do Senhor: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho onde fostes. Assim, ele partiu por outro caminho, e não voltou pelo mesmo caminho por onde viera. Verso 11, preste atenção nisso. Vivia em Betel um profeta velho. Fala comigo: profeta velho. Não é um velho profeta. Vivia em Betel um profeta velho. E um de seus filhos lhe contou. Veja bem, vivia em Betel um profeta velho, que só ficou sabendo do que tinha acontecido, não porque Deus falou com ele, ou teve uma revelação, ou teve um discernimento, mas ele ficou sabendo porque o filho dele lhe contou tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei também contaram-nas a seu pai. Então seu pai lhes perguntou por que caminho ele partiu, e seus filhos tinham visto o caminho por onde o homem de Deus, que tinha vindo de Judá, fora. E disse aos seus filhos: prepararam um jumento,
e selaram o jumento no qual ele montou, e foi até o jovem profeta, até o homem de Deus, e o encontrou sentado debaixo de um carvalho, provavelmente descansando, e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: sou eu. Na verdade, o profeta velho aqui, ele era o mesmo Jeroboão, só que na condição de profeta. Corrupto. E a comida de Betel foi proibida ao profeta novo. Só que um profeta velho vai até o profeta novo e fala com ele o seguinte: vem comigo à minha casa e alimenta-te com pão. Verso 16, porém ele respondeu: não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque assim fui intimado pela palavra do Senhor Jeová: não comerás pão, nem beberás água ali, nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. E replicou-lhe, aí o velho profeta fala: eu também sou profeta como você. E aí entra com a mentira: e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E o profeta novo foi influenciado por ele. No verso 19, e voltou com ele, e comeu pão em sua casa e bebeu. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor Jeová ao profeta que o tinha voltar. Clamou ao homem de Deus que viera de Judá, o jovem profeta: assim diz o Senhor Jeová, caiu a ficha dele aqui, porquanto não obedeceste a palavra do Senhor Jeová, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te dera, mas voltaste e comeu pão e bebeste água neste lugar, a respeito do qual te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver entrará no sepulcro de teus pais. Depois que o homem de Deus comeu e bebeu água, o profeta que o tinha feito voltar, preparou o jumento para ele. Ele partiu, e um leão saiu-lhe ao encontro no caminho e o matou. Seu cadáver ficou escondido no caminho, e o jumento e o leão ficaram juntos a seu cadáver. Normalmente leão caça jumento, mas existem leões que estão caçando profetas, porque o leão que se diz respeito aqui é o tipo de leão que ele quer destruir ministérios, ele quer destruir igrejas que estão nascendo, ele quer destruir pastores que estão começando, jovens que estão se levantando na unção profética. Então ele não está de olho no jumento, ele está de olho no ministério. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. O jovem profeta vai e ele é influenciado pelo profeta velho. E ele não teve sabedoria para dizer não. Por isso que eu falo que quando o fato, oh meu Deus, Deus fala com você. Deus fala com você. Mas saiba, a partir do momento que você decide obedecer à voz de Deus, surgirão pessoas que vão se dizer que são mais ungidas que você, que são mais preparadas que você, na verdade querendo paralisar você, querendo envergonhar você. Cuidado com o profeta velho, não é com o velho profeta. O velho profeta reconhece quando uma geração se levanta e ele abençoa aquela geração. Agora o profeta velho é profeta que vive de mofo, é profeta que não tem mais revelação, é profeta que não tem mais intimidade com Deus, é profeta que não ouve mais. É outra geração de Eli, não ouve mais, não conhece a Deus, não discerne mais. Então ele quer destruir, ele quer impedir aquela nova geração que está se levantando. Quando a notícia chegou ao profeta velho, ele foi e encontrou o cadáver e trouxe para a sua casa e colocou no seu próprio túmulo, colocou ali no seu túmulo. E o profeta velho lamentou. Ele sabia que a sua má influência fez com que o jovem profeta desobedecesse a Deus. Como você está usando a sua influência? Você está usando a tua influência para envergonhar alguém? Você está usando a tua influência
movido por inveja, movido por frustrações, ou você está usando a sua influência para levantar pessoas, para investir que elas vão mais longe, ou usando a sua influência para entender que Deus chamou cada um para uma coisa específica, e você é um investidor de vidas e não um destruidor de ministérios. A mensagem para nós refletirmos nessa manhã: a IPAM é uma igreja nova, a IPAM representa profetas novos, e tem profetas velhos que vão querer paralisar a gente, tem profetas velhos que vão querer armar a armadilha por nós, se escondendo atrás de uma pseudo-experiência de tantos anos de ministério. Ter tempo de ministério não significa ter maturidade. Sabe, ele sabia que a sua má influência havia interrompido o ministério, havia interrompido aquele profeta que tinha toda uma vida, um sacerdócio, um chamado pela frente. Ele sabia que ele causou a morte daquele jovem, sabe? Aí eu quero falar um pouco sobre o profeta novo e o profeta velho mentiroso. Profetas velhos são piores que serpentes. Eles vêm se rastejando, eles vêm perto, eles vêm com aparência bela. Sabe, eles são humanistas, relativistas e não temem mais a Deus. Perderam o foco, perderam o propósito do chamado. Onde é que vivia o profeta velho? Em Betel. Onde é que estava corrompido? Betel. Por que ele não foi repreendido? Porque ele se alimentava da mesa de Jeroboão. Ele comia do pão de Jeroboão. Por que Amazias não fez nada? Amazias, que era o sacerdote, porque se alimentava de Jeroboão, entrou para a turma do Jeroboão, se corrompeu, comia das iguarias, participava das festinhas, das rodinhas perniciosas. Por quê? Então, quando chega alguém que vai incomodar, sabe, quando uma voz profética se levanta, vai trazer incômodos a profetas velhos, a sacerdotes velhos. Quando eu digo velho, é no sentido de velhice na alma, no espírito, mofados. Por que Jeroboão não tem medo do profeta velho? Porque era comprado por ele. Por que Jeroboão não tem medo do profeta velho? Porque sabia que as profecias de Jeroboão era só assim do Senhor: você vai ser mais que vencedor, você vai bombar, você vai arrebentar, o Senhor é contigo, com a vida toda errada, sabe, cheio de malícia, cheio de pecado. Mas engraçado, tem sempre profetas que gostam de profetizar para pessoas ricas, pessoas influentes, e são profetas do óbvio, profetizar prosperidade, o bem, mas não denuncia, não traz denúncia contra o que está errado. E há sempre sacerdotes que querem calar profetas que estão chegando com a palavra dura. Irmão, você vai perder seu povo. Você vai perder. Eu tenho compromisso com a palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra nos mostra o caminho. E eu não estou... Por que Amazias, o sacerdote do templo, não foi expulso dali? Porque era bancado por Jeroboão. Diz o que precisa aí. Fala aí, Jeroboão mandava. Então, onde é que você vai ver isso? Lá no livro de Amós, capítulo 7, do verso 10 a 15, eu vou ler para você, não precisa abrir não. Olha o que Amazias manda dizer para Amós, porque Amós era contemporâneo de tudo isso aqui. Provavelmente esse profeta novo, ele era discípulo de Amós, e ele foi orientado por Amós, e ele foi debaixo da bênção de Amós. Olha o que Amazias manda dizer. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Engraçado, o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias:
Eu não sou profeta, nem pertenço à família dos profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá e profetiza contra Israel. Você entendeu? Amazias queria calar Amós. Amazias começou a botar pilha no rei. Ele quer destruir com você. Ele quer destruir você, quer trazer mensagens que são duras de ouvir. Ele quer parar, botando pilha em Jeroboão. Até por isso que Jeroboão chega e manda executar, quer matar o profeta jovem. A mão dele fica toda atrofiada, porque era um sinal de que Deus estava naquele negócio. Deus estava falando com ele. Vá e profetize. Meu Deus, as características do profeta velho. Ele vivia em Betel, mas se tomou a forma de Betel. Ele era um profeta velho, não se renovava, não ouvia mais a Deus. Um dos seus filhos que contava para ele o que acontecia em Betel, ele só sabia daquilo que traziam para ele. Ele só conseguia ficar sabendo das coisas através de fofoca. Quem vive de fofocas não sabe do fato. Vou repetir. Quem vive alimentado por fofocas não sabe de nada. O profeta velho, ele ficava perguntando para o filho: o que falaram lá? O que disseram lá? Para depois dizer: o Senhor me falou. Hoje em dia não está diferente não. Tem muita gente de profeta de Facebook. Tem muito profeta de site de fofoca. Quem se alimenta de fofoca não sabe de nada. E vamos subir o nível. Você não é uma igreja alimentada por fofoca. Isso é coisa de profeta velho. Quem se alimenta de fofoca está com a alma mofada. Quem se alimenta de fofoca não ouve a Deus. Quem se alimenta de fofoca não conhece a Deus. Quem se alimenta de fofoca não tem intimidade com a palavra. Quem se alimenta de fofoca vai morrer mofado. Não tinha discernimento. Que diferença dele para Eliseu? Meu Deus, uns vivem como Eliseu, Deus revela. Outros agem só apenas quando ouve fofoca. Uns vivem como Eliseu, Deus revela tudo. E outros são alimentados por fofocas. Como deve ser difícil a vida de pessoas assim, que não tem mais discernimento, que não escutam mais a voz de Deus. E aí se alimenta de tudo que é besteira, de tudo que é porcaria que colocam diante dele. Sabe? E nós, presta atenção, profetas novos aqui, nós temos que ter cuidado. E devemos ter mais malícia em relação às artimanhas dos profetas velhos. Vou repetir. Precisamos ter mais malícias em relação aos profetas velhos. Porque profetas velhos têm comparsas por todos os lados que vigiam o caminho dos profetas jovens. Profeta velho bota olheiro para ver o que o profeta novo está fazendo. E para ver onde é que eu posso parar ele. Onde é que eu posso derrubar ele. Onde é que eu posso estacionar ele. Porque ele pode ser uma ameaça. Profeta velho, ele é movido por medo. Medo de concorrência. Medo de ameaça. Nós não estamos num campo de competição. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Meu Deus, meu Deus. Cuidado, porque profetas velhos, eles infiltram pessoas no meio dos profetas jovens. Não ouça todo mundo, você tem pastores. Vou repetir, não ouça todo mundo, você tem pastores. Para de ficar sendo pastoreado por pastor de outras igrejas. Você não descobriu a pólvora não. Tem gente que vai para a conferência, vai para outro lugar, nossa, descobrir a pólvora. Nada disso é novo.
É bênção e é bênção ser edificado. Mas vocês têm pastores aqui. Porque nem sempre o que você ouve numa conferência, num palco legal, muito bonito, quer dizer que a vida particular da pessoa é aquilo, ou que ele é um excelente. Tem excelentes pregadores, péssimos pastores. Tem excelentes pastores que são péssimos pregadores. A gente sabe disso. Dê a ouvida que os seus pastores falam aqui, porque tem gente que valoriza mais o que ouve lá fora do que ouve aqui dentro. E não tem nada de novo. Quando vai ver, está sendo pregada a mesma palavra. Cuidado com o profeta velho. Quase que eu derrubo a taça de novo. Todos têm influência na terra. Paulo disse em Romanos 14:7: nenhum de vós vive para si, e ninguém morre para si. Você pode influenciar todos à sua volta, seja para o bem ou seja para o mal. A influência é mais poderosa do que você pensa, gente. Influência é extremamente... Eu tive excelentes influências na minha vida, mas também tive péssimas influências na minha vida, e hoje eu consigo discernir isso. Mas na minha caminhada musical, por exemplo, eu tive excelentes influências, e que são até hoje. Respeite também quem te influenciou para o bem. Honre aqueles que te influenciaram para o bem, ainda que ele hoje não esteja no mesmo pique, não esteja no mesmo vigor, sabe? Não esteja tão em voga como já esteve antes, mas honre aqueles que investiram na sua vida para o bem. Você honre e tenha misericórdia deles. Mas aqueles que te influenciam para o mal, deleta da sua vida, bloqueia, desconecta, arranca da tua vida. Porque você é o resultado das suas influências. E influência é passada de uma geração para outra. A sua influência afetará a sua família. A sua influência afetará as gerações que estão por vir. Afetará os seus filhos, os seus netos. Você um dia vai passar dessa terra, mas vai ficar a tua influência. Influência não morre. Influência não morre. Ela fica, a marca que você deixou, ela vai ficar, seja para o bem ou seja para o mal. Então cuidado como que você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor. Meu Deus, quando você morre no Senhor, sua vida tem uma influência positiva em seus filhos, e isso nos filhos dos seus filhos, nos filhos dos filhos dos seus filhos, nos amigos que você teve, eles vão falar de você. Meu Deus, se você se recusa a viver de acordo com a palavra, se você se recusa a seguir a Deus, isso também vai influenciar os seus filhos. Lembra, a influência ela é para o bem, ela é para o mal. Qual é o seu exemplo? Qual é a sua influência? Como seus filhos te veem? Como seus amigos no seu trabalho te veem? Que tipo de influência você está exercendo sobre a vida deles? Que tipo de marca você está deixando? Meu Deus, não negocie o que Deus te deu. Não negocie o que Deus te deu. Aquele profeta jovem foi morto por um leão, depois que ele ouviu o conselho do profeta velho. Sabe? O problema é que às vezes os profetas novos se encantam com os sensacionalismos. Os profetas jovens se encantam com as mensagens. Aí o profeta acha que um profeta velho ou alguém só se resume numa mensagem que ele pregou, ou nas técnicas que ele aprendeu. Aí, como é que é a estratégia do profeta velho? Se infiltrar, conquistar sua amizade e fazer de você um escravo ministerial. Porque quando você se torna um escravo ministerial de alguém, você se torna manipulável. E aí, teve uma época que as pessoas não ouviam mais a Deus, elas só ouviam o líder e não liam a Bíblia. Tudo que eu prego aqui, que os pastores pregam aqui, bate com a palavra. Porque você aqui não é massa de manobra, nem estamos aqui para manipular a sua vida.
Tinha gente que deixava de ouvir a Deus e ler a Bíblia. Não, porque o meu líder me disse que não é para fazer isso. Deus diz o quê? Tem profetas velhos que não querem que você cresça. Seus netos estão observando você. Deixa eu falar uma coisa. Eu sempre lembro disso, pastora Rafa, quando a gente vai nos lugares públicos, tem aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Lembro que uma vez eu estava na 1º de março, eu peguei um elevador, eu fui numa reunião numa empresa lá, e aqueles prédios enormes, tem 30 e poucos andares, 40 e poucos andares, e eu peguei o elevador, estou lá no fundo, o elevador foi enchendo. Aqueles elevadores grandes que tem lá no centro, né? Sabe, gente pra caramba, a gente eu lá em pé. O elevador desceu, estava lá, acho que no último andar, foi descendo. Quando eu saí, que eu boto a pé no saguão do hotel, uma pessoa, um casal que estava assim do lado esquerdo, assim, na entrada do elevador, não esboçaram reação nenhuma. Mas quando eu saí, ele levantou e falou: "Você não é o pastor Emerson?" "Sou eu." Você imagina se eu estou falando alguma coisa indecente, se eu estou dando mau testemunho, se eu estou xingando, se eu estou reclamando. Tem gente, por exemplo, que palavrão faz parte do linguajar dele. Eu não consigo entender crente que tem palavrão na boca. Tem que sair água limpa disso aí. Passa um detergente aí na tua língua. No culto é Xaganou, Aralababachai. E chega lá fora é vai, não sei para onde. Vai, seu filho disso, daquilo. Que isso, gente? Você está sendo filmado. Não. Há uma criança observando você. Há uma mãe observando você. Há uma esposa observando você. Há um marido observando você. Você está deixando uma influência divina que viverá nas suas vidas depois que você se for. O que está deixando? Imagina a lápide, a lápide da sepultura daquele jovem profeta em Betel. Aqui jaz os ossos de um jovem profeta que foi influenciado por um profeta mentiroso e morreu. Imagina. Seria trágico se na sua lápide fosse escrito: aqui jaz os ossos de um homem ou mulher que não serviram ao Senhor, que tiveram todas as oportunidades, mas ele deu lugar à carne, à bebida, à droga, ao vício. Ao sexo desenfreado, ao adultério. Ele tinha tudo para dar certo. Imagina. Mais trágico ainda, se na lápide daqueles que você influenciou tivesse escrito: aqui jaz alguém que teria seguido a Jesus, mas foi influenciado por uma pessoa da igreja ou por um ente querido que o fez afastar da igreja. Aqui jaz alguém que era para ter sido um pastor, uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas uma pessoa do convívio dele que dizia que temia a Deus, fez ele tomar um ódio da igreja, fez ele se distanciar, fez ele odiar a liderança, levou ele para o mau caminho, tinha tudo para dar certo, mas ele foi mal influenciado e morreu frustrado. Imagina. Sabe, um dia nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Mas eu quero ir com fogo nos ossos e com o coração cheio de Jesus. Eu quero ir com fogo nos ossos e com o coração cheio de Jesus. Eu lembro que uma vez estava enterrando um homem e estava acontecendo uma confusão. Pegaram o corpo de um homem, jogaram na sepultura de Eliseu. O corpo do homem bateu nos ossos de Eliseu e ele ressuscitou na hora. O profeta que havia morto, que já estava morto, mas nos seus ossos havia fogo. Eu quero que você entenda que quando você morre no propósito,
a sua vida continua a pregar, a sua vida continua a falar. Lá no capítulo 23 do primeiro livro de 1 Reis, você vai ver que quando está acontecendo uma situação lá em Betel, e eles vão, quando eles estavam mexendo em alguns túmulos, em algumas coisas, quando eles olham para o túmulo do profeta jovem, eles falaram: não toque nesse túmulo. Deus protege o que é teu até depois da morte. Sabe? Deus protege. Oh meu Deus, a sua vida vai continuar falando, a sua influência vai continuar falando. E eu já terminei a mensagem. Eu quero perguntar nessa manhã se você vai se juntar a mim nessa oração, dizendo: Senhor, eu quero influenciar os outros para Ti. Está na moda essa parada influencer hoje, né? É isso, tá certo? Eles fazem o quê? Influência de moda, de estilo de vida. Nós vamos nos tornar influencers do reino, do evangelho. O que você é? Influencer. Nossa, que legal! Tem blog? Não, querido, eu tenho vida. Você é o quê? Influência de quê? De que você pode ter uma vida santa e reta, próspera, ser cheio do poder de Deus. Você já ouviu falar de Jesus? Eu sou um influencer dessa geração de hoje. Qual é o seu blog? Não, querido, eu tenho vida para você ler. Não leia o meu blog, leia a minha vida. Não, eu vou influenciar. Influencia todos que estão ao teu redor. Fique em pé no seu lugar nessa hora, em nome de Jesus. Oh meu Deus, que a sua influência possa se estender de geração a geração, porque um homem influenciou a nossa vida. Um homem desceu a essa terra e foi o maior influenciador que já existiu, e se chama Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, o que tira o pecado do